vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje recebendo aqui, né, a Patrícia Páfaro, que ela é terapeuta ocupacional da Unimed Medicina Preventiva. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. E hoje a gente vai falar aqui no programa, gente, você que está assistindo o programa, a Piracicaba agora, um assunto muito importante, que é prevenção de quedas. Prevenção de quedas. Quando a gente traz esse tema, né, para a gente conversar um pouquinho, né, prevenir a queda. Todos nós, uma hora ou outra, acaba tropeçando, se esbarrando, né, em algo, caindo, né? Como é que a gente trabalha a prevenção? E principalmente ligado a isso também os nossos idosos, né? As condições aí da residência dos nossos idosos. Então eu queria que você falasse para nós, né? Falasse um pouquinho sobre a incidência de queda da população. É comum? Todo mundo cai? É uma coisa normal? Que você falasse um pouquinho para nós. Normal não é. Normal não é, né? Não deveria, né? Não deveria ser normal, mas acontece com uma incidência muito grande. A partir dos 65 anos, existe uma incidência de 35% de quedas nas pessoas com mais de 65 anos. Sim. A partir dos 80, essa incidência passa a ser 50% das pessoas que têm 80 anos ou mais, tem a tendência a cair, ou seja, metade deles pode cair em algum momento. Você sabe que, falando um pouquinho assim, né, o meu sogro, 84, né, Mar? 88. Não, 88. Vai fazer 89 Vai fazer 89. Vai fazer 89. Tá querendo rejuvenescer o sogro? Pois é. E ele, assim, sempre praticou muito esporte, sempre fez muito exercício, né? E ele levou um tombo há uns 3 anos atrás, machucou. E foi difícil ele sair, e é incrível, isso acontece com o idoso também, né? Patrícia, falando um pouquinho sobre isso, ele caminhava, ele ia a pé no mercado, voltava, ele deixou de ir quando ele caiu a primeira vez. Depois ele levou o segundo tombo dentro de casa, e isso evitou, ele parou de caminhar, ficou com medo mesmo. E o terceiro tombo que ele caiu, ele ficou acamado. E todo o trabalho da família e do terapeuta junto com ele, para ele voltar a ter segurança, porque ele não tinha problema nenhum. Ele se machucou, ele chegou a machucar o nariz nas quedas, né? Machucou o braço, né? Perdeu um pouco o movimento. Mas acho que isso também tirou um pouco do equilíbrio, né, do braço. Mas ele se recuperou, só que ele não conseguia mais levantar da cama. Pois é. Então, daí, falando um pouquinho sobre isso, eu vi todo o trabalho feito pelo terapeuta, pelo fisioterapeuta, de dar a segurança, porque ele tá normal, ele não tem problema, só que perdeu a segurança. Isso acontece muito também. Exatamente, né? Você disse várias questões importantes, tá? Uma das questões importantes são as questões extrínsecas, que são do ambiente. Então, provavelmente, ele caiu porque o ambiente em que ele estava não era um ambiente adequado. Perfeito. A segunda condição são as condições intrínsecas, que são da pessoa. Então, com o processo de envelhecimento, existe a questão da diminuição da massa muscular, e ele teve um agravante muito positivo pro lado dele, que ele era atleta, ele caminhava, tudo. Então, isso fez com que a queda fosse protelada. Mesmo assim, ela aconteceu, você percebe? E aí, houve esse episódio da queda, e isso gerou nele, além das questões físicas, né, que sempre quando ocorrer uma queda é necessário busca de um atendimento médico especializado. Mesmo que a pessoa se levante e fale, não estou bem, não aconteceu nada. Isso não deve ser feito. Você deve encaminhar essa pessoa ao pronto atendimento para ver mesmo o que aconteceu. Principalmente se essa pessoa é idosa, porque pode estar acontecendo outras coisas dentro do corpo físico dessa pessoa. Então, pode ser polifarmácia, ou seja, medicamentos que ele esteja usando que não estão sendo adequados. Então, é importante ele estar sendo acompanhado por um geriatra para fazer todo esse acompanhamento. A questão do equilíbrio que a Maria falou é muito importante. Então, às vezes, alguns medicamentos podem influenciar nessa questão do equilíbrio que normalmente ele tinha. Pode haver o início de alguns doenças crônicas que a gente fala, os resultados das doenças cardiovasculares diminuem também a questão do equilíbrio, e isso pode ter levado à queda do seu sogro. A partir da primeira queda, ele teve o que a gente chama de trauma psíquico. Perfeito. A gente tem vergonha de falar que a gente caiu, que a gente tropeçou, então isso vamos dizer assim, que a gente prefere guardar pra gente.
Num primeiro momento não foi tão grave, no segundo momento passou a ser um pouco mais grave, as escoriações foram maiores. Correto. No terceiro momento, o que aconteceu? A autonomia e independência dele foi cercada porque ele ficou acamado. Perfeito. E é isso o que acontece na grande maioria da população. As quedas são um problema de saúde pública na população idosa. Porque é a partir do evento da queda que ele é hospitalizado, que ele precisa passar por um processo cirúrgico, porque a maioria das quedas em idosos determina o quê? A fratura do fêmur. Né? Sim. A fratura do fêmur, o fêmur é o maior osso do nosso corpo, ele tem uma recuperação muito lenta, demorada, né? Precisa de fisioterapia, precisa de atendimento especializado e a recuperação tende a ser mais lenta. Mas principalmente o evento psíquico, que acontece o quê? Eu fico com medo. Exato. Já estava tudo certo com o corpo dele. Só que aí eu comecei, o fisioterapeuta foi me ajudar, a minha casa ficou toda organizada, sentido de não ter tapete, de ter barras de proteção, de o banheiro ser adaptado, andador, dispositivos de mobilidade, estava tudo correto. Mas dentro dele existia o quê? A insegurança. O medo, a falta de confiança. Então existe a perda da confiança nesse caminhar. Mas e se eu me desequilibrar e não tiver nada para eu segurar? Exato. Mas e se não tiver ninguém por perto? Então essas inseguranças fazem com que a perda de autonomia e independência gere o quê? Idosos mais deprimidos, idosos mais acamados do que o necessário. E isso vai gerando problemas ainda maiores de saúde pública, porque eles vão demandando cada vez mais o uso do médico nessas situações. Exatamente isso, né? Claro que ele teve um respaldo excelente, o fisioterapeuta do qual o atendeu, é incrível, né? Porque ele sempre, nós tivemos há pouco tempo na casa, semana passada, ele veio receber a gente na porta. Exato. Você vê, mudou totalmente, né? Isso, tem que trabalhar a cabeça. E você sabe que até para nós também, né? Isso. A gente que é família. Porque quando você vê uma pessoa que é super ativa, aí ele tem a idade dele, uma idade avançada, né? Mas com uma cabeça muito boa, uma pessoa sempre muito ativa. Daí você chega na casa, você vê ele acamado, chega um outro dia, ele está acamado, não sai da cama, fala, puxa vida, né? A gente começa já a pensar, será que ele nunca mais vai levantar? E olha, o trabalho feito pelo fisioterapeuta é um milagre. Isso, exatamente. Ele voltou a ter atividade. A gente tem na medicina preventiva, né? A gente tem um programa que chama Programa Equilíbrio, que a Núbia, ela é fisioterapeuta e a gente atua em conjunto, que eu acabo atuando na área cognitiva e ela na área da fisioterapia de fortalecimento muscular. Então, para não cair, o que precisa? Você precisa fortalecer essa musculatura. Você precisa, o que mais? Você precisa ter consciência da medicação que você está ingerindo, porque as medicações têm efeitos colaterais que só o seu médico pode ajustar no sentido de diminuir essa falta de equilíbrio, ou essa tontura, ou essa questão de caminhar com mais lentidão e mais segurança. Então, isso tudo é trabalhado lá na medicina preventiva com exercícios direcionados para a população idosa. Então, é importante a gente enfatizar isso, que não adianta ficar parado. Quanto mais parado o idoso ficar, mais difícil vai ser ele ter um fortalecimento muscular e mais fácil vai ser ele ter um evento de queda. Por conta do quê? Imagine que você ficou 2 horas sentado no sofá, em frente à televisão. Sim, aí toca o telefone. Você quer o quê? Atender o telefone rápido. Porém, a sua mente vai mais rápido que o seu corpo pode ir na situação que ele se encontra. E aí você está sob efeito de alguma medicação, por exemplo, já tomou o remedinho para dormir. Você já tinha tomado. Então, esse remedinho já está fazendo efeito. Então, isso tudo tem que ser cercado. São as questões externas do ambiente, né? E as questões internas, que cada idoso tem sua particularidade. Isso deve ser muito bem tratado junto à família e junto ao médico geriatra que acompanha esse idoso. A Patrícia Páfaro está conosco aqui. Eu sei que tem participação, tem algumas perguntas aqui também que a gente separou e tem um intervalinho rapidinho, mas vamos primeiro aí. Pois não, Maria, diga. Não, eu quero mostrar aqui rapidamente o Marcos, lá do Vila Sônia, ele está acompanhando, Marcos. Olha lá, mandou uma foto linda aqui. Ele disse que trabalha que legal. lá na Unimed, viu?
e tá lá assistindo o quadro. Aliás, um abraço a todos, que a gente sabe que o pessoal que tá lá também no hospital fica Estão com a TV assistindo, né? ligada, né? Uma boa recuperação a todos aí e uma boa noite, bom trabalho para os profissionais todos que estão acompanhando. Patrícia, você comentou a respeito do fêmur, né? Da quebra de osso. Eu queria saber um pouquinho das causas da queda, porque às vezes a gente escuta assim, né? Quebrou e caiu ou caiu e quebrou? Ah, né? verdade. O meu pai, assim, a gente se surpreendeu porque ele caiu várias vezes e nunca quebrou nenhum osso. Esse braço que ficou mais machucado só trincou, né? Então a gente percebe que ele tem os ossos bastante fortes, né? Mas quais seriam, assim, as causas realmente das quedas mais comuns? As causas mais comuns, Maria, são relacionadas intimamente a essa questão da musculatura e da reposição de possíveis suplementos. E só quem vai poder orientar o uso é o médico geriatra. Então, assim, normalmente a causa da queda é por um desgaste ósseo ou por perda da força muscular, tá? E falta de equilíbrio, que está relacionado a problemas neurológicos. Então, pacientes com câncer, Parkinson, pacientes que têm problemas de sequelas de AVC, outras pessoas que têm agravamentos do diabetes, pessoas que não têm o diabetes controlado, acaba que todo o sistema muscular e o sistema ósseo desse idoso fica comprometido. Então, por isso, talvez, às vezes as pessoas falam, caiu da própria altura, quebrou isso. Então, às vezes é difícil diagnosticar como foi que isso aconteceu, mas às vezes houve um lapso, um colapso nervoso e a pessoa caiu. Não por conta que o osso quebrou, mas aí no que ela cai, o osso quebra, o osso fratura, exatamente. Então, assim, é difícil a gente determinar isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agir em cima das causas. Então, como agir em cima das causas? Procurando um médico geriatra para fazer a análise por meio de exames laboratoriais e exames de ressonância mesmo, para saber como está a constituição óssea e como está a constituição muscular daquele indivíduo, para então introduzir alguma medicação, algum tipo de suplemento que existe, que faz parte do inventário, da vida do idoso, tomar o cálcio, mas isso tudo sempre, gente, sempre com orientação do médico geriatra. Você está falando sobre orientação médica, Nunca, né, por Patrícia? conta. Nunca por conta. Nunca por A conta. doutora Patrícia Furlan, Luciane Furlan. Luciane, desculpa. Nossa Luciane geriatra, Furlan, isso. a gente conversando com ela, quando o meu sogro também ele teve uma infecção de urina, e foi incrível. E é incrível porque a pessoa, ela começa a delirar. Exato. Ela não sentiu dor, né? Não sentiu dor nenhuma. Ele começou a delirar, eu falei, nossa, eles estão preocupados. Ela falou, agora para o hospital. Agora para o hospital, que isso 100% é uma infecção urinária. E não deu outra. Fomos até o hospital, fez o exame, deu infecção, tratou e voltou. Então são... Parece que no que entra com antibiótico, a pessoa volta a ser ela mesma. Volta, a infecção incrível. urinária, ela tem isso. Ela transforma a pessoa em outra pessoa completamente estranha para aquela família, né? E é uma coisa simples de resolver e que precisa ser muito cuidada junto aos idosos também, porque a ingesta de água é muito pequena. Eles não sentem sede, né? Exato. Idoso não sente sede. Então, além de tudo, temos que cuidar da alimentação para prevenir as quedas também, né? Olha, a Unimed tem, né, essa proposta muito interessante, né, que é um trabalho muito bonito que é feito. Eu pude acompanhar meu sogro, o pai da Maria, também passou por todo esse atendimento e é com muito carinho, viu, gente? Então, nossos idosos, assim, dessa maneira tem que ser tratada, né? E a Unimed tem todo esse trabalho justamente para nós, que a gente não tem experiência com isso, né? Quer dizer, a gente não sabe se aquele tapete, ele pode fazer o idoso tropeçar, se aquela quina que está ali daquele criadinho que está, né, aquele armarinho que está no canto, ele vai poder machucar a perna do idoso. Um tapete, um chinelo, um sapato diferente. Então, são coisas que a equipe da Unimed está à disposição, não somente no trato do idoso, né, todo um projeto voltado para isso, mas também para nós familiares, para a gente poder enxergar coisas que a gente não enxerga, Porque, assim, o idoso, ele
a partir de uma certa etapa da vida, ele gosta de ficar na casinha dele. Sim, tem as coisinhas, né? Então vocês até conseguem ajeitar uma coisa ou outra na casinha dele, mas às vezes ele vai visitar você. Sim. Exato. Às vezes vai visitar a Maria. E a tua casa? Como é que tá, preparada para receber? Exatamente, Não Patrícia. Tá. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, às vezes, na nossa própria casa, a gente pode fazer coisas, tirar tapete, colocar algumas barrinhas em alguns lugares, tirar tudo que possa atrapalhar o caminhar desse idoso para fazer com que esse evento queda, que é tão traumático fisicamente e psiquicamente para eles, não aconteça. Ó, a gente tem uma imagem aqui de um banheiro adaptado, Esse né? é um banheiro ideal, tá? Mas o que é que a gente tem? A gente tem aqui esse assento sanitário. Perfeito, aqui ó. Isso aqui não é caro, gente, é barato. Tem qualquer loja de material de construção já está vendendo. Isso aqui para o idoso é muito legal, porque o quê? É autonomia, ele precisa de autonomia, ele não precisa que ninguém vá lá, coloque ele para fazer xixi, tire ele para fazer xixi. Perfeito. Ele quer ir sozinho. Essas barras não são caras também, você pode colocar... Material de construção também Material vende. de construção. Veja se tem algum tapetinho bonitinho Nada. enfiado aqui. Não tem, não precisa, pode, não precisa. Vamos fazer outras coisas bonitas para colocar na casa, né? E aí, outra questão é do sapato, né? O sapato, isso. Idoso, ele tem uma tendência a gostar de alguns sapatos, a ter apego ao sapato. Foi isso que a primeira queda foi relacionada com isso, né? A primeira queda foi um chinelo. Tem apego a sapato. Não tira. Lá, a Havaiana é muito legal, eu acho lindo, mas cai. Porque ela não dá sustentação. Então, pense, idoso, na sua casa aí. Para você não cair, você cair vai dar o maior trabalho, você vai ficar triste. Coloca um sapato que você consiga perceber que todo o seu pé está envolvido por esse sapato. E se você passar, você consegue brecar com ele. Se você passar ele no chão, você consegue parar. Então, o solado dele tem que ser um solado legal. Ah, eu posso levar no sapateiro e ele troca a sola do sapato, põe uma sola legal? Pode. Perfeito. Sem problema. Contanto que seja um sapato, uma sandália, sabe, sandália que pega na frente, pega atrás. Que prenda mesmo, dá segurança, né? Que dê segurança, beleza. Não tem problema. Patrícia, tem uma participação. Deixa eu ver. Quem está participando, Maria? Pois é. Nossos vizinhos aqui de Santa Bárbara do Oeste, quero agradecer a audiência, muita gente ali da nossa vizinha, também Americana, Limeira, acompanhando o programa, mas a Rosineide, ela é de Esbó, viu, Patrícia? Eu conheço, você conhece. Né? E ó, ela tá dando boa noite, tá dizendo que tá excelente essa matéria, essa pauta, né, de prevenção de queda de idosos. Realmente, né, Patrícia, é muito comum, né, e a gente muitas vezes não sabe lidar com isso, né? Isso. Por isso que a gente propõe, Maria, que a pessoa ou o familiar busque ajuda de profissionais especializados. Então, assim, quando a gente é criança, a gente busca quem? O pediatra. Pediatra, exato. Quando a gente é idoso, a gente precisa de um geriatra de referência. Claro. Tá? E a mesma coisa acontece com o exercício físico. Existem os fisioterapeutas que são especializados na geriatria e na gerontologia. Então, eles sabem quais são os movimentos mais adequados, quais são as articulações que devem ser preservadas. Então, o mesmo educador físico, é importante procurar educadores físicos que estejam voltados para a população idosa, porque eles formam um perfil diferente de população. Eles requerem um pouco mais de atenção, eles requerem um pouco mais de cuidado, eles têm uma estrutura física diferenciada. Então, busquem pessoas que têm alguma experiência com eles. Dessa forma, o resultado vai ser muito melhor. Ô, Patrícia, e tem uma coisa, um detalhe aí que a gente está percebendo, e graças a Deus, né, a evolução da medicina juntamente com os nossos idosos, quer dizer, um idoso que pratica, que vai lá, né, e pratica o projeto da Unimed, junto com os profissionais, que é o caso. Equilíbrio, né? isso. Quer dizer, ele vai ter uma atividade. Exatamente. Ele vai querer ir passear no shopping, ele vai no cinema, ele vai ao teatro. Mais que isso tudo é feito em grupo. Olha que bacana. E a interação social, que é o que se perde quando se envelhece, acontece ali. Então, estamos todo mundo quase que no mesmo barco. Todo mundo tem dificuldade de andar, tem dificuldade de... Mas está o quê? Está lutando para manter o que ainda
dá para preservar. E tem um amigo do lado que está passando pelaquela situação. Sim. Vamos trocar. E aí, como é que foi sua semana? Como estão seus filhos? E essa questão do afeto, da interação social, precisa ser continuamente trabalhada junto aos idosos. Toda essa proposta, ela vem da Unimed, né, Medicina Preventiva, que é um projeto muito legal que a Unimed desenvolve, junto às famílias, junto aos nossos idosos, que você que é associado, você tem que conhecer, viu? Vale a pena e se inteirar. Todos nós queremos ter, né, ter os nossos idosos muito bem tratados e cuidados. E ter orientação é a melhor coisa. Então procure a Unimed Medicina Preventiva. Tem mais uma participação, né? Tem sim, pois a Rose está comentando aqui, né, Rose? Obrigada pela audiência. Ó, esse quadro do programa voltado à prevenção e medicina da Unimed é de muita excelência. Parabéns aos envolvidos. Vamos cuidar dos nossos idosos com carinho e atenção nas coisas simples do dia a dia. É isso mesmo que a Rose está colocando pra gente, né, Patrícia? É no dia a dia que a gente vai melhorando aí o nosso convívio, né? Exatamente. Olha, a Patrícia vai ter que voltar outras vezes para trazer esse tema, porque é bem extenso, né? Ainda ficaram algumas dúvidas. Mas, Neto, quero dar um recadinho, Patrícia, porque domingo você sabe que tem jogo do 15, Opa! né? Opa! Vamos lá torcer pro nosso claro, 15. né? Sempre, né? Sempre. Olha que bacana, gente. Cliente Unimed paga meio ingresso para entrar no jogo, viu? Do 15. Olha vai só. estar lá no Barão, vai ser... só que você precisa pegar o ingresso amanhã, sábado, das 9 até as 17 horas. Para o desconto com o 12, cartão. Das 9 às 12, isso. Com o cartão Unimed, né? O documento com foto, para obter o seu desconto, né? Tá aí o desconto para os associados da Unimed. Olha que legal para os nossos idosos. Exatamente. Não é? Imagina Programa bacana que pros idosos. conferência que eles fazem lá. Ah, puxa vida. Uma Lembrando que resenha lá no jogo. E Patrícia, o Barão é totalmente adaptado para os nossos idosos, né? Exato, Você pode isso. tranquilamente levar os nossos idosos, acompanhá-los. Leva a carteirinha, leva e o tem o documento. Tem o É só desconto. lembrar que no dia, na hora, não dá para ter o desconto. Tem que ir no sábado, tá? Até o meio-dia para conseguir a meia entrada lá. Vale para os filhos também. Claro. Vale, Pais, claro. exatamente, já que é adaptado, vamos levar, vamos Olha fazer que legal. um programa junto. diferente. Todo mundo junto. Patrícia, show de bola, sua participação sempre muito legal. A gente colabora muito com a população, né? Valeu mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Obrigada. Valeu. Você acompanhou o quadro da Unimed Saúde Agora.